Esse é o nosso bate-papo de hoje. Vamos continuar aqui o nosso vídeo, nossa live que começou. Hoje tem convidada especial, Fabiana Saab, vai estar aqui conosco compartilhando ideias, insights para que você tenha aí uma vida com mais leveza, para que você consiga trabalhar e gerenciar o seu estresse. Voltamos aqui. Internet, você viu, né, Van? Ela não quer ficar, mas ela vai ficar. Vamos ficar firme e forte aqui, ó. Que a internet quis dar uma passeadinha, mas vamos voltando, a gente se restabelece aí. Você que tá voltando, avisa as amigas que a gente voltou aqui para continuar o nosso bate-papo com a Fabiana, que estava aqui com a sua história maravilhosa. E isso aí, Van, vamos que vamos, não vamos desistir, não. A internet não pode nos estressar. Vamos em frente, que hoje a gente vai conseguir falar do tema assim, com leveza. Isso faz parte, né? E eu nem sei em que parte que eu estava, mas enfim, naquela época, Você estava estava contando aqui a contando, você história. estava fechando aquela parte, Fabi, quando fechou aqui para mim, de que você já não estava satisfeita com a questão financeira e vivendo aquele ciclo, mas não estava te fazendo bem. Isso. E aí, o que que eu fiz? Teve um dia, porque assim, agora a gente já está na época do Google, em 2012, né? Coisa que não tinha lá em 2002. Eu escrevi a palavra prosperidade no Google. E de prosperidade, eu fui parar, sabe aonde? Eu fui parar em EFT, que é a técnica que eu uso, assim, majoritariamente nas minhas atividades de mentoria, de coaching, eu uso muito a EFT. É a técnica que eu mais uso. E eu fui parar em EFT, descobri EFT. E do que eu descobri EFT, eu fui virtualmente para os Estados Unidos, porque aqui no Brasil tinha muito pouca coisa de EFT, muito pouca mesmo. E eu comecei assim, você começa a ver um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, né? No YouTube, eu era, assim, frequentadora assídua do YouTube. E você começa a gostar mais de certas pessoas, menos de outras. E aí vai, pega um e-book gratuito de uma pessoa, entra numa live da outra pessoa, né? Quando eu vi, eu estava comprando programas de coaching com a EFT, que é basicamente o que eu faço hoje. E só que eu não sabia que aquilo lá era coaching, sabe? E eu fiquei doida com aquela história. E a minha vida começou a mudar de verdade, quando eu comecei a me trabalhar naquele outro nível. E qual é a primeira lição disso tudo? Na época que eu estava tentando mudar a minha vida, entendendo o que estava acontecendo, entender é necessário? É. Eu digo assim, o diagnóstico ele é importante, mas o tratamento é tão importante quanto. As pessoas, o que, que as pessoas fazem? Elas chegam para mim muitas vezes com um diagnóstico. Fabiana, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou procrastinadora, eu me auto-saboto, eu não dou conta de falar o que eu estou sentindo, eu travo quando eu tenho que falar alguma coisa que é realmente importante, eu começo a chorar quando eu tenho que fazer alguma coisa que me deixa mais nervosa. Então, assim, a pessoa vem cheia de diagnóstico. Eu estou tentando faz anos construir um negócio e não consigo. Isso tudo é um dado diagnóstico. Você está me dizendo assim, olha, eu tenho esse problema. Você saber qual é o problema é interessante? Sim, mas não para aí. Você tem que resolver. Então, eu passei muitos anos tentando entender, para chegar num dia e falar assim, gente, resolver é mais importante do que entender. Tem coisas que você resolve sem nem mesmo entender direito como foi. Você simplesmente sai daquela linha da problemática e vai para a solucionática. E aí, só para terminar a história, enquanto eu estava lá fazendo aqueles programas de coaching com a EFT, eu mesma me interessei por coaching naquela época. Eu falei, gente, esse negócio é muito legal, eu quero aprender a fazer isso. E aí fui fazer formação em coaching e etc. E vim parar aqui. Mas a ideia toda de tudo que eu estou estudando, e eu estudo muito sobre essa questão assim, da produtividade, a própria questão de você alavancar as coisas que você quer de uma maneira mais saudável para você, ela está totalmente relacionada ao seu bem-estar, ao controle do seu estresse, né?
Então, hoje em dia, o que que a gente tem? Que é patente e que assim, você quando estava lá acamada por causa de estresse e eu lá sofrendo de dor crônica por causa de excesso de perfeccionismo e também de tensão, né? Porque é bem o perfil da estressadinha, né? A gente não para pensar que tem muitos estudos científicos e tem um livro de 2010, em 2010, esse livro traz uma meta-análise de 200 estudos da psicologia positiva que dizem que a pessoa que tem mais bem-estar, ela tem mais resultados em praticamente todas as áreas da vida. Isso em 2010, nós estamos em 2021, são mais 11 anos de estudo, então eu não sei quantos estudos existem sobre isso. Esse foi um meta-estudo, ou seja, reuniu-se vários estudos e chegou-se a essa conclusão. São variáveis que a gente pode testar estatisticamente. Então, que tipo de variável se testa? Por exemplo, predominância de emoção positiva, né? Então, quanto por cento durante o dia eu me sinto bem? Então, eu me senti bem, eu acordei às 7 da manhã e fui dormir às 11 da noite. Então, de 7 às 8 eu estava bem? Ok. De 8 às 9 eu estava bem? Ok. De 9 às 10 eu estava bem? Mais ou menos. Foi nessa hora que eu tive uma reunião, assim. Eu me irritei, tá. Você vai computando. E aí você faz um percentual diário durante um certo período e vê lá o tanto que você tem de predominância de emoção positiva. E, como variável, quem tinha mais disso, por exemplo, uma das variáveis testadas, tinha mais resultado. Em que termos de resultado? Mais dinheiro, ganhava mais, tinha notas melhores nas provas, tinha um casamento mais bem sucedido. Resultado. E a coisa mais louca da galera estressadinha, e é por isso que eu uso essa expressão forte, leveza, é condição, leveza não é se der, leveza não é um acessório, leveza é uma condição. A galera estressadinha foca no seguinte: você tem o bem-estar está aqui e ele está impactando o seu resultado diretamente. Subiu a variável bem-estar, eu subo o resultado. Desceu o bem-estar, eu desço bem-estar, desço o resultado. A galera foca no resultado. Todo mundo quer desempenho, quer resultado. Ninguém olha para essa variável aqui. Só que também tentou-se encontrar uma relação entre resultado e bem-estar. Então, vamos pegar quem tem mais dinheiro, se necessariamente tem mais predominância de emoção positiva. Aí não conseguiram fazer essa correlação. Vamos pegar quem tem uma saúde melhor e ver se tem mais predominância de emoção positiva. Essa correlação não foi encontrada. Ou seja, a galera está mirando na variável errada. Você não tem que olhar para o desempenho, você tem que olhar para a variável antecedente ao desempenho, que é o bem-estar. Né? Então, Exatamente. assim, eu me empolgo, vou embora falando, deixa eu parar de tudo. Mas é isso mesmo, já foi um excelente começo aí para a gente falar, e acho que você já puxou um gancho aí principal, né, dessa questão. Como eu te falei, gosto bastante aí da forma que você coloca da condição, porque ainda tem uma ideia errada de bem-estar, né? E no mundo corporativo a gente vem começando a falar disso com mais ênfase, né? Acho que tudo isso que vivemos com a pandemia, isso ajudou as empresas a olharem para essa questão de forma diferente, avançou um pouco do processo, mas eu ainda vejo entre as mulheres, né, essas mulheres que trabalham comigo no dia a dia, ou as clientes que passam comigo, ou as próprias alunas, ou amigas, assim, de estarem conversando no dia a dia, não se dão conta dessa relação e estão ali muito preocupadas com fazer, eu preciso fazer, que é a história da ocupação que a gente está falando aqui, né? E essa pressão pelo fazer vai te descompensando dessa questão do bem-estar, né? E aí, muito legal isso como você coloca, como se bem-estar fosse uma coisa opcional, né? Que fosse uma coisa, quando sobrar tempo, aí eu vou ter bem-estar, né? E não, é parte da condição, né? Eu coloco lá no livro uma questão que, assim, a gente precisa descomplicar a rotina que a gente tem no dia a dia, porque a vida foi feita para ser vivida com leveza, né? A gente não pode se acostumar ou acreditar nessa crença de que tá tudo bem você falar e às vezes sem perceber até
se orgulhar daquela expressão, né? Nossa, eu tô tão estressada, eu faço tanta coisa. Não é normal, isso não é parte da gente, né? A gente não pode tratar o estresse como se fosse parte da gente, né? Assim, eu tô muito irritada, eu tô muito estressada. Porque a gente acaba não se dando conta do quanto isso suga a energia, né? E tem uma história que eu gosto de trazer, assim, da questão do mito da supermulher, né? Eu acho que isso contribui muito para a gente se enganar, né? Um pouco dessa história que você trouxe, né? Essa ideia de que eu vou ser a super mulher, então que eu vou dar conta de tudo, que eu vou fazer tudo, que eu vou ser a melhor em tudo, que tudo vai ficar perfeito, né? A expressão que você usou, tudo vai ficar maravilhoso e eu vou ter que fazer, né? Essa pressão, eu tenho que fazer, eu tenho que acertar, tudo essa cobrança toda. Ajuda nesse processo para você definhar, né? Um termo que a gente vai usando aí na psicologia positiva, sem que você perceba. Você vai se maltratando, você vai se machucando e vai culpando o estresse como se o estresse fosse uma pessoa alheia a você, como se fosse um outro estranho. E esquece que isso é um conjunto, né? É você, tá conectado ali com você. E é essa mensagem que a gente quer aqui te despertar nessa noite, por isso que a gente parou para bater esse papo e falar sobre essa condição, porque é um assunto que tem que te chamar a atenção e aí entender quais são as formas, né? A Fabi já começou aqui trazendo na história dela quais foram as ferramentas que ela procurou, quais foram os caminhos que ela foi ajudando. E é essa jornada, não tem uma jornada fácil, né? Nós não vamos tirar daqui uma fórmula mágica, né? Ou te receitar uma coisa, você vai procurar amanhã lá no supermercado, né? Como me livrar do estresse, 3 gotas por dia. Não é assim, né? É um exercício mesmo no dia a dia que a gente vai fazendo, que a gente vai entendendo e buscando essas oportunidades. E é isso que a gente quer promover aqui de reflexão, né? É isso que nos une, né? A gente se conheceu num processo de mentoria, justamente buscando aí formas de que a gente pudesse se conectar com essa verdade que a gente acredita que a vida pode ser sim vivida com leveza e isso não vai fazer de você uma mulher menos produtiva, pelo contrário, você vai acelerar os seus resultados. Você vai alavancar os seus resultados. É o que a Fabi trouxe aqui de comparação entre resultados e bem-estar. Eles estão relacionados. Quando você cuida de você, quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, você produz mais resultados, né? Então, autocuidado é, sem dúvida, o maior elemento da performance. Então, vai te trazer muito mais resultados. Mas você tem que prestar atenção em alguns pontos. E aí eu queria ouvir de você, Fabi, o que você tem visto aí sobre esse mito da supermulher? Ainda tem muita mulher que acredita que vai dar conta de tudo o tempo todo e se cobra para isso? É o que mais tem, né? E, na verdade, é um mito mesmo, como você coloca, e inquestionado, né? Ninguém questiona. É igual a expressão, a correria do dia a dia. Eu cada vez tenho mais antipatia dessa expressão, porque as pessoas falam assim, é a correria do dia a dia. E quando a gente usa a expressão a correria do dia a dia, parece que assim, é a desculpa para viver mal, é a desculpa para não fazer o que tem que ser feito, é a desculpa para o seu estresse, é a desculpa para a sua irritação, é a desculpa do mau jeito, é a desculpa, a desculpa é a correria de você ter dito que ia fazer uma coisa e não fez. E a outra grande assim, crença coletiva é a crença que a autocobrança ela vai me levar à realização pessoal, ela vai me levar ao sucesso profissional, ela vai me levar ao resultado. Então, é assim, a sociedade ensina você a se cobrar, né? Todo mundo cobra todo mundo, que é o que eu chamo do pacto da infelicidade. Então, assim, eu faço o que você quer para que você faça o que eu quero e, na verdade, eu não faço nada que eu quero nem você, mas nós pactuamos em sermos infelizes juntos. É o pacto da infelicidade social, né? Então, a gente... Mas isso é muito, assim, na questão dos relacionamentos. Mas, de uma maneira geral, funciona... É mais ou menos assim. O esquema tem, basicamente, 3 variáveis. A primeira variável é a seguinte: você quer ser super mulher e você superdimensiona suas metas.
Então, ao invés de pensar que você é uma só, que o seu dia tem 24 horas por dia, como os dias de qualquer pessoa, e que nesse espaço você precisa comer, você precisa ir ao banheiro, você precisa dormir, você precisa namorar, você tem que ter um tempo para contemplar, você tem que ter um tempo para a sua vida espiritual. Não, você diz assim: se eu for efetivamente esperta e fizer tudo sem perder muito tempo, se eu gerenciar bem o meu tempo, se eu for produtiva, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu tenho mentorada minha porque eu peço assim, me dá suas metas, eu quero ver. Chega uma lista para mim, eu não estou brincando, de 30 metas. 30 metas. Eu olho para aquilo e falo assim, você está desafiada a colocar 3. Não, pelo amor de Deus, todas elas são importantes. Não são. Não são. Então começa por aí, né? Então, 30 metas. Eu quero, e metas assim. Toda sexta-feira eu quero fazer um jantar romântico para o meu marido. Todos os dias eu vou fazer uma ligação para um parente. A cada 15 dias eu vou fazer um trabalho voluntário, não sei aonde. Com datas, metas assim, engessadas, sabe? Aquela coisa. Eu falo, que hora você vai viver? Não funciona assim. Cadê o espaço para o imprevisto na sua vida? E cadê o espaço para novidade, para surpresa? Mas, enfim, é o primeiro erro. Superdimensionamento de metas. Esse primeiro erro, ele leva ao segundo erro, que é o seguinte: você vai fazer uma lista de tarefas do seu dia, que aqui já tem um erro de gerenciamento do tempo, que eu nem vou entrar nele, mas você vai fazer seu famoso checklist do dia e não vai conseguir, porque você botou 30 coisas para você fazer em um dia, você montou para si mesma uma armadilha e você vai se frustrar. Então, você superdimensiona suas metas, o que leva você a se frustrar. Quando você se frustra, ao invés de questionar as suas metas, você se auto-questiona. Você diz assim, eu sou mole mesmo. Eu fico perdendo tempo com não sei o que lá. Eu tenho que parar de fazer tal coisa. Eu devia ter feito tal coisa mais rápido. Eu enrolei em não sei o que lá. Eu sou procrastinadora. Eu sou sabotadora, que são acusações muito assim. Quando você se chama de sabotadora, pela comunicação não violenta, você está sendo extremamente violenta com você mesmo. Esse é o ápice da sua violência, você dizer que você está se sabotando. É uma acusação muito grave. E aí você começa a se questionar. No que você se questiona, você entra na autocobrança. Eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer mais rápido, meu dia tem que render mais, eu tenho que fazer mais coisa, e etc. No que você se cobra, você diz assim, poxa, eu tinha 30 coisas para fazer ontem. Eu não fiz 30, eu fiz 6. Então, hoje eu tenho 30 de hoje e mais as 24 que sobraram de ontem. Mas beleza, porque hoje eu vou acelerar, sabe quanto eu vou fazer? 54. Vai caber 54. Vai caber, eu né? Vou fazer Gente, vai 54. otimista. Vai caber. Vai caber, eu vou fazer. Aí você vai, superdimensiona a meta de novo, se frustra de novo e aumenta a autocobrança. Quando que você vai sair disso? E o ponto para você sair é essa realidade do que você efetivamente consegue fazer. Agora, você tem como relativizar e melhorar nesses 3 pontos, tanto na questão do superdimensionamento das metas, quanto na questão da frustração. Tem como você lidar com a vida não fez o que você queria que a vida tivesse feito. Então, nossa, é a coisa mais comum a pessoa falar assim, olha, eu fiquei 15 dias fazendo projeto assim, assado e tal. Quando eu fui colocar em prática, na hora que eu vi, eu fui falar com fulano e ele disse que não. E agora? Eu tô aqui, tá vendo? Fulano disse que não. Ai, que droga, porque agora eu desanimei, agora... Minha filha, planejamento foi feito para você replanejar. Planejamento é rumo, planejamento não é engessamento. Só que a pessoa não sabe lidar com essa frustração. Então, não sabe lidar com esse agimento, não sabe lidar com a frustração e não entende o fenômeno da autocobrança. Porque o que ela acontece? Minhas mentoradas, estou contando aqui a jornada das minhas mentoradas. Aí você diz assim, diminui suas metas. Ela diminui as metas. Aí ela cumpre a meta. Quando chega na hora de olhar para o que ela fez, ela fala assim, mas eu devia ter feito mais. Ela não se conforma
com que ela atingiu a meta. Ela não consegue se dar esse crédito, assim, eu atingi a meta. Não, eu devia ter atingido uma meta maior. Mas por quê? Porque a autocobradora dentro dela, que é uma aprendizagem que a gente tem ao longo da vida, é um hábito de levar a vida na base do eu tenho que fazer, tem que fazer, tem que fazer, igual você colocou, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. A autocobradora dentro dela não se conforma em reduzir a meta. Ou seja, a gente tem que trabalhar as três variáveis juntas. Porque senão a sua vida vira um inferno. Porque aí você vai falar, não, 3 metas está pouco, eu vou colocar 20. Tá vendo? Tá louca. Eu vou colocar 20 e volta para o circuito. Aí. Né? Então, assim, Esse basicamente, esse é o esquema de você não conseguir ter uma vida leve e uma vida assim mais produtiva e com mais espaço para sua mente poder trazer para você a visão de oportunidades, a criatividade, a associação de ideias, o famoso insight. Quem está e vivendo na loucura da cobrança não tem insight. uma coisa muito bacana você falando, Fabi, tem uma coisa que eu gosto de também falar muito aí com quem. Eu já falo muito nos posts, falo isso no livro, e falo para todo mundo que eu converso, porque a gente não se dá conta do piloto automático que a gente ativa, né? Que é justamente esse círculo que você estava contando, né? A gente vive nesse looping e fica o tempo todo com esse piloto automático ligado e esquece o quanto isso pode nos cegar no dia a dia, né? E aí passa tudo a fazer parte de uma rotina que para mim já é normal, né? E eu não consigo mais me dar conta de que estou vivendo esse looping aí da improdutividade, não da produtividade, né? Eu vou piorando a situação a cada momento na tentativa de fazer certo, porque eu sempre fiz dessa maneira, é assim que eu aprendi, eu vou ser cobrada dessa maneira pelas pessoas que estão ao meu redor, muitas vezes como se as pessoas que estão ao redor fossem as pessoas certas para me cobrar, porque dou atenção demais para quem está ao meu redor e só quem vai saber realmente ali da sua meta, do seu momento, do que faz sentido para você é você mesma, né? Mas a importância de desligar esse piloto automático, justamente para se permitir aí, como você falou, criar outros caminhos, né? A gente esquece que ao longo da vida a gente treina as coisas, tudo funciona como treino, né? Só que a gente tende a falar de treino só quando é uma coisa boa, né? Ah, eu quero ficar boa no esporte, então eu vou treinar para praticar aquele esporte, né? Eu quero ser uma excelente jogadora de tênis, eu vou treinar muito tênis, eu vou me tornar boa. Mas você treina também inconscientemente coisas que não são produtivas para você. Você pode treinar hábitos que não são produtivos para você, você pode treinar rotinas como essa que a gente está comentando aqui, que a Fabi descreveu, esse looping todo que você fica, esse ciclo que você não sai do lugar. Você já está tão treinada nisso que você está boa em fazer isso, mas isso não é produtivo para você. E a gente quer te ajudar a quebrar esse ciclo, porque ninguém te falou que a vida precisa ser complicada e pesada o tempo todo. Você tem direito de ser feliz, né? A gente não pode abrir mão desse direito. É tão importante lembrar disso que às vezes a gente quer pleitear um direito que a gente tem na justiça, né? Quando você tem muita certeza do seu direito, você abre até um processo judicial, né? E fala, é meu direito, eu quero brigar por ele. E felicidade, às vezes, você esquece dessa importância. É um direito seu. Já está reconhecido, registrado. Você não vai precisar mover nenhuma ação, mas você precisa se mover em direção a esse direito, né? Você precisa dar um passo, ou dois, ou três, ou ter uma jornada para chegar um pouco mais perto e desfrutar desse direito de ser feliz, né? E conciliando os N papéis que a mulher tem, porque a mulher da atualidade hoje é realmente esse papel que a gente está falando, em que você vai ter o seu papel lá de profissional, empreendedora, de mãe, de esposa, né? Não há nenhum problema em conciliar múltiplos papéis, tá tudo certo. Hoje em dia é assim que a gente vive, né? Mas como você vai gerenciar esses papéis no seu dia a dia, olhando um pouco mais para isso, né? E não se conformando
com essa questão do estresse, né? Essa questão da correria, achei ótimo esse insight aí, porque realmente é uma expressão que a gente fica usando no dia a dia o tempo todo, né? Essa história de a correria do dia a dia, como você descreveu. Você fica ali se acostumando e até você vai achar ruim se não for corrido, porque aí você vai falar que o seu dia não foi produtivo, porque se um dia você não tiver um dia corrido, você já treinou tanto, já se convenceu tanto que tem que ser assim, né? Na euforia, faltando tempo, que você acaba não se conformando que pode ser de forma diferente. Mas o muito legal, né, Fabi, é que tudo isso são construções e desconstruções que a gente pode fazer a qualquer momento, né? E isso é só uma questão de repensar. Ah, comigo não funciona, para todo mundo funciona de alguma maneira, né? E acho que você vê muito disso no dia a dia também, né? Como é que é essa desconstrução? Tem jeito, né? Se a gente é aí viciada nessa rotina improdutiva de fazer, 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 tem forma de fazer diferente, né? Quais são os passos principais que você diria aí, né, para quem está presa nesse círculo, nesse looping o tempo todo, e para não chegar como aconteceu comigo lá na crise de estresse, ou como aconteceu com você por todo aquele período lá da vida, né? O que dá para começar a fazer hoje? Traz algumas dicas aí para a gente salvar as divas produtivas que estão aqui conosco hoje, para a gente começar a se permitir ter mais leveza no dia a dia. Pois é. E eu diria assim, não se permitir ter mais leveza e, na verdade, assim, entender, eu quero ir mais longe, assim, sem leveza você não vai muito longe mesmo, né? Então, você estava falando aí, primeira questão que eu quero levantar aqui, só como para a gente não perder o foco. A gente fala muito sobre estresse, mas o estresse, ele te leva a piorar em termos da sua saúde. O estresse te deixa doente. Então, se a gente for olhar, assim, doenças coronarianas, hipertensão, não sei o que mais lá, câncer, tudo quanto é doença que a gente pegar, que são as maiores, todas elas têm o estresse como causador. Todas têm. Mas por quê? Porque a pessoa estressada, ela tem mais possibilidade de estar doente? Por isso. Mas o que está acontecendo? Na verdade, a pergunta é, o que está acontecendo? É que quando você está sob o efeito do estresse, o estresse ele é uma reação hormonal, então a gente precisa dizer isso, né? Porque as pessoas acham que o estresse é uma invenção da cabeça das pessoas. O fulano está estressado, o estresse é sinônimo de irritado, o estresse é sinônimo de muito ocupado, o estresse é sinônimo de sem paciência. Mas o estresse, ele é um fenômeno fisiológico que vem de um excesso de cortisol, principalmente, que é o principal hormônio do estresse, na sua corrente sanguínea. E o que o cortisol faz? O cortisol, ele te deixa num estado de alerta. E ele é muito importante quando você precisa estar num estado de alerta. Mas os nossos ancestrais, antepassados, eles não precisavam ficar alerta o dia inteiro. Eles ficavam alerta quando eles estavam numa situação de perigo que acontecia esporadicamente. Só que hoje em dia, a gente passa o dia experimentando cortisol alto, o dia inteiro super alerta. E o que o cortisol faz em termos de funcionamento do corpo? Uma das coisas que ele mexe muito claramente, muito estudada, é no seu sistema imunológico. Porque quem está enfrentando um leão não pode enfrentar um vírus. Então, vamos parar de enfrentar vírus e bactérias porque tem um leão na nossa frente. Só que não tem um leão na nossa frente. Tem o nosso chefe, né? Tem a funcionária de casa, tem o filho, tem o marido, tem a pressão pelos prazos. Não tem um leão. Mas aí a gente para de se defender contra bactérias, vírus e outras coisas mais. Então, eu acho que é importante manter isso em mente, porque as pessoas falam assim, mas isso aí é moda. Não, isso não é moda. Isso é como o nosso corpo funciona. E o que a gente está conversando aqui é assim, olha, nós temos... Esse é o funcionamento. Vamos aprender a operar a máquina para você obter o melhor resultado? Né? Pelo menos para isso. Porque, na verdade, assim, vamos aprender a operar a máquina porque a gente se ama? Vamos fazer isso por amor? Mas se eu falo que é por amor, a pessoa fala assim, mas e aí? Eu vou me amar, mas não vou ganhar dinheiro, eu vou me amar e não vou ter reconhecimento,
Então tá, então vamos fazer isso para você poder ter mais resultado. Já que você não quer falar de amor, mas é por amor que você vai fazer isso. É por amor, é para você viver melhor, para você viver bem, para você ter bons, viver mais tempo, para você ter bons relacionamentos, para você ser feliz nos seus relacionamentos, tanto no trabalho quanto em casa. E os relacionamentos, eles são um fator fundamental para você ter leveza na sua vida. Então, aí você me pediu dicas. Então, vamos lá. Pontuadas essas questões, que a gente aqui não está numa esfera de opção mais, eu quero insistir nisso, olha, não é assim, se der, eu vou levar uma vida mais tranquila, né? Eu tinha um familiar meu que dizia assim, ai, quando as coisas melhorarem, eu vou parar de fumar. Aí eu falava, quando você parar de fumar, as coisas vão melhorar. É o contrário. Não, 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 porque eu estou muito estressado, agora eu não posso. É o contrário. Às vezes a pessoa não faz exatamente o que permitiria a ela sair do looping. Então, como eu falei, qual é a ideia? Primeira coisa, dica prática. Reveja as suas metas e esses prazos loucos que você está se colocando. Coloque prazos mais realistas e comece a se premiar quando você atinge esses prazos. Então, qual é a ideia? Toda vez que você atingir uma meta, você comemora. Toda vez que as coisas derem certo, você comemora. E quando você comemora, você dá ali uma descarga de dopamina, que é o hormônio da motivação, e você fica com vontade de fazer mais. Por quê? Quando você se frustra, você desanima, falta dopamina, e você não quer fazer mais. Então, essa é uma dica importante. Uma outra dica importante também é começa a ver qual que é o conflito que está acontecendo aí dentro de você. Porque uma das coisas que faz a gente perder muita energia e ser pouco produtivo é a gente experimentar conflito interno. E o conflito interno, ele leva ao mal-estar. Como é que é o conflito dentro de você? É você estar lá trabalhando e no tempo que você está trabalhando, você está assim, nossa, eu estou trabalhando só porque eu não nasci rica. Tanta gente está aí na praia nesse momento e eu estou aqui tendo que trabalhar porque eu sou classe média, droga, e tá. Isso é um conflito dentro de você. Isso é um conflito dentro de você. Muitas pessoas, que é a famosa crença, né? As crenças limitantes, elas geram conflito. Você quer uma coisa, mas a sua crença diz, não, isso vai ser ruim para você. Se você perceber qualquer indício de mal-estar, e olha, essa aqui é a dica de $1 milhão. Eu acho que se você pegar essa dica aqui, já valeu tudo que eu te falei. É o seguinte, você está experimentando mal-estar, para tudo e vai olhar para isso. Para tudo que você estiver fazendo e vai olhar para o seu mal-estar. Por quê? Porque quando você está experimentando mal-estar, você perde cognição, você perde capacidade de aprendizagem, as suas decisões elas têm pior qualidade, você perde a capacidade de associação de ideias, a sua criatividade fica ruim, ou seja, não insista, você não está no seu melhor. As nossas emoções, elas são o principal indicador para você ser produtivo. O principal, você não precisa olhar mais nada, olha para a sua emoção. Você está bem? Segue. Você não está bem? Para tudo e dá um jeito de ficar melhor. Quantas pessoas eu vejo que, assim, insistem numa rotina extremamente cruel, eu diria, né? Então, assim, a gente olha muitas vezes os maus tratos aos animais. Aí você vê lá o gado confinado, né? Você fala assim, coitada da vaca, fica o dia inteirinho ali no cercadinho pequeno, comendo, ela só pode comer ali no cercadinho. Tá, e você que fica o dia inteirinho sentado aí no seu cercadinho, trabalhando, você não consegue olhar com um pouquinho de compaixão para você, não? Que você precisa parar em alguns momentos, fazer um alongamento, olhar para o dia, ver o dia, né? Ver as coisas acontecendo, né? A gente agora está tendo essa oportunidade, muitos de nós estão trabalhando em casa até hoje, né? Há mais de um ano. E em casa, assim, a gente pode parar para brincar com o cachorrinho, a gente pode fazer um suco e tomar um suco, né? A gente pode fazer tanta coisa para dar uma renovada na energia. E, no entanto, o que a gente faz para renovar a nossa energia? A gente pega o WhatsApp, vai olhar que você continua trabalhando aqui,
Então, o Daniel Goleman, naquele livro dele que se chama Foco, né, em inglês é Focus, ele fala, olha, navegar na internet, olhar mensagem eletrônica, entrar em mídia social, tudo, você continua usando a mesma capacidade intelectual. Então, você precisa descansar sua mente e fazer atividades de outro tipo, mais corporais, mais assim, fora desse foco intelectual, né? Ô, Então, Fabi, por isso onde passa isso? tão sério que você está falando, né? Que eu acho que é até importante frisar, né? Porque é realmente um ponto que passa despercebido no dia a dia e é a válvula de escape melhor que você tem ali naquele momento, né? Prestar atenção nessas emoções que você está sentindo ali, né? E assumir, e aí eu vou até usar um termo assim, ó, ter a coragem de assumir e falar, não tô bem, e ok, para ali e vai cuidar dessa situação, como a Fabi falou, né? Muitas vezes eu ainda vejo gente explodindo, né? Passando do seu limite, passando do ponto. E aí vai tomar uma decisão ou vai fazer alguma coisa, como a Fabi colocou, depois que eu já perdi ali mais de 50% da minha capacidade de tomada de decisão, de cognição, de interpretação. Você está ali já à beira de cometer um suicídio, gente. Isso é muito sério, né? E a gente esquece desse momento e aí se engana mais uma vez com a história lá da criança. Não, eu sou forte, eu vou seguir em frente porque eu sou forte, eu aguento e vai tomar na cabeça. E não precisa tomar na cabeça. Pode ser diferente. Pode ser que a sua maior força seja se permitir não ser forte naquele momento, para você se recuperar, né? E isso é um ato de coragem, não é para qualquer mulher, porque você tem que ter coragem, ter peito para falar, ó, eu sou mais importante neste momento e vou respirar, eu preciso de oxigênio. Você não vive sem respirar. A gente pode se enganar sim, quando a coisa está um pouco melhor, né? Enquanto você não está ali no seu, forçando os seus 100%, talvez você continue se enganando, dizendo que você pode viver trabalhando o dia inteiro, sem parar, sem fazer nenhum momento, sem fazer nada desses exercícios aqui que a Fabi está falando, que poderiam ser feitos no dia a dia, mas vai chegar uma hora que se você não cuidar, você vai explodir. Se você explodir, você vai sair catando aí caquinhos aos pedaços, é mais sofrido, é mais doloroso. E a melhor estratégia está aí na sua mão. Então, realmente, como a Fabi falou, é a dica mais valiosa que se tem. Olhar para esse momento, né? Se você quer se cuidar porque você quer ter resultado, como a Fabi falou, se não é pelo amor, é pelo resultado, é por você. Olha aí para o que você quer, né? Mas sem dúvida você é a peça-chave para que tudo fique de pé ao seu redor, né? Para que você tenha aí o resultado que você deseja na sua carreira profissional, com a sua família, com os seus filhos, com tudo aquilo que você gerencia no dia a dia, né? Porque eu sempre falo que liderança não é só um cargo, liderança é um papel que a gente exerce na vida, né? Então, toda mulher está fazendo liderança aí de N assuntos durante o seu dia, o tempo todo. Mas tem essa coragem de se olhar naquele momento ali que está acontecendo esse mal-estar, sem julgamento, como a gente veio conversando, sem a régua da autocobrança, como a gente veio conversando até aqui, para que você se reconstrua ali. E aí sim você vai voltar para o jogo de uma forma mais preparada, mais consistente. E não ao contrário, né? Vai se jogar ali. Parece, quero até ilustrar, se você não para pensar, se você vai ali para o campo, continua em campo, na hora que você não está bem, é como se você tirasse todo o seu equipamento de proteção, agora vai de vez, mais exposta ainda, né? E não é essa a ideia, né? A ideia é você se preparar e se reconstruir e se permitir se acolher, porque tem hora que você não está bem e está tudo bem também. Ninguém falou que você tem que estar bem o tempo todo, toda hora, né? Isso não te torna mais fraco, né? Isso é só você sendo viva, sendo você mesma, vivendo ali o que está acontecendo no dia a dia. Tem hora que a gente está maravilhosamente bem, tem hora que a gente não está e tá ok. Mas tenha essa coragem, porque concordo com a Fabi, essa é uma dica de ouro ali para você olhar para o seu dia a dia e se não está bem, para, recua, reconstrói a estratégia,
reformula ali, olha o que está acontecendo com você, se permite perguntar, né? Muitas vezes a gente está buscando sempre as respostas lá fora, em cima da resposta da opinião dos outros, quando todas as respostas estão aí dentro, né? Mas esse é o momento que você tem que olhar para dentro de você para criar a sua melhor estratégia. E é isso que vai te ajudar a lidar com toda essa questão do estresse, do esgotamento e tudo que a gente está conversando aqui até esse momento, né? Então, acho importante reforçar, porque de fato, Fabi, concordo com você. Essa segunda dica aí é a dica de US$ 1 milhão, é para nunca mais esquecer, né? Esse é o seu momento e você precisa olhar para esse momento de forma diferente, né? Isso. Exatamente. Faltou, eu estava te ouvindo e estava pensando assim, faltou uma palavra-chave aqui, que a gente não pode terminar essa live sem usar essa palavra, que é a palavra presença. A única coisa que vai te possibilitar usar o seu estado emocional como um indicador do que você deve fazer para gerenciar a sua energia, porque tecnicamente aqui nós estamos falando sobre gestão da energia, é a sua capacidade de estar presente, de estar em tempo real. A gente tem mania de querer gerenciar remotamente e futuramente. Então, assim, vou fazer tal coisa, eu faço 1000 planos, mas eu não estou aqui presente no agora para saber o que eu preciso agora. Nesse momento, o que está sendo necessário para mim? Agora, já. O que eu estou sentindo agora? A presença é o que vai te possibilitar usar a sua emoção como um indicador para você saber o que fazer. E eu acho importante também colocar que, assim, tem duas vias, né? Tem uma via que é igual eu falei no começo da live, que assim, não basta só você entender, você ter um diagnóstico. Ah, eu sou uma pessoa estressada, eu corro mesmo, eu não consigo parar para fazer as coisas com calma, tudo que eu faço rápido, eu tenho 1000 metas mesmo. Ok, você está aqui no diagnóstico, né? E para o diagnóstico, o remédio, digamos assim, é o conhecimento. Então, você vai saber que aquele diagnóstico, assim, que existe uma possibilidade para você viver diferente. Então, existe uma cura, né? Existe uma cura para aquilo ali. Olha, né? Às vezes a gente precisa saber o que a gente tem. Só um exemplozinho aqui, antes de acabar. A vida inteira não, mas nos últimos anos, eu tinha todo mês uma dor de cabeça estranha que eu achava que era sinusite. E eu tratava como se fosse sinusite, e esse negócio voltava, esse negócio voltava. E um dia eu tive uma dor de cabeça daquelas de me levar para o hospital, literalmente. Tomei remédio, não adiantou nada. E no hospital eu acabei descobrindo, fazendo uma tomografia, que não era sinusite, era outra coisa. E aí fui atrás de descobrir o que era e descobri um padrão de enxaqueca. Que a enxaqueca você vê, você tem um padrão que é perceptível tanto na ressonância magnética quanto num outro exame lá que eu não me lembro o nome. E eu me lembro do sentimento assim de, ai, bom, agora eu já sei o que eu tenho. Assim, tipo, é uma notícia ruim por um lado, Não mas é resolveu a dor bom de por cabeça, outro. mas eu sei. Eu sei o que é. Ok, eu sei o que é. Então, assim, olha, você tem uma questão para ser resolvida. Se você está desse jeito, vivendo desse jeito, nesse looping doido, você tem uma questão para ser resolvida. Então, nós estamos aqui para te falar um resumo do resumo do resumo que tem solução para o seu problema. Você pode viver muito melhor. Leveza é uma coisa alcançável e rápido, não é uma coisa assim, daqui 5 anos eu vou conseguir. Não, isso é relativamente rápido. Claro que não é da noite para o dia. E é claro que vai te exigir uma mudança na sua maneira de enxergar a vida e nas práticas do dia a dia que você vai utilizar. Mas vale a pena demais. Então, lembra sempre disso, assim. Não é só, eu vou mudar isso aqui. Não, é um conjunto de coisas. E passa necessariamente por isso aqui que a gente está fazendo, que é informação. É possibilidades que se abrem, né? Então, eu queria, assim, reforçar essa questão nesse momento, antes da gente terminar. É muito isso, assim, Fabi. E
A hora passa rápido, né? Voou aqui o nosso bate-papo, foi uma delícia. É. Mas eu quero aqui finalizar pedindo para quem está nos ouvindo aí, né? Desconstruir, se ainda tiver com essa ideia, né, de que bem-estar significa a sua imagem sentada na praia, tomando água de coco, né? Só naquele momento é que você vai estar com bem-estar, né? Ou é porque você não está trabalhando e vai, ou porque você trabalha 2 minutos e vai andando uma pé. Não é isso bem-estar, né, gente? É muito mais do que isso. Isso é só uma condição momentânea. Bem-estar é você cuidar de você mesmo, dando todo o carinho e atenção necessária para que você esteja bem, se sentindo viva e para que eficientemente você seja produtiva, mas produzindo de forma funcional. Seu corpo está todo funcionando a seu favor, o seu sistema, a sua máquina, está tudo trabalhando na melhor condição para que você alcance os resultados ali que você deseja. Isso você não tem que estar se destruindo, você não tem que estar se descompensando. Existem formas de você conduzir isso no dia a dia. E não são fórmulas, porque a gente estudou, pensou em outras coisas. A gente falou aqui, né, de pequenas dicas que você tem que levar para você. O cuidado com a autocobrança, observar como é que está sendo a sua rotina, o seu nível de emoções positivas, que a gente falou. Durante o dia me sinto mais bem ou não, me sinto mais com uma sensação estranha. Começar a se observar, né? Olhar para aquilo que você está sentindo, prestar atenção verdadeiramente, né? Se conectar ali com o seu momento presente. Deixa de lado aí um pouco o rol das preocupações, né? Porque mulher de vez em quando gosta do tempo da preocupação, né? Fica curtindo ali o tempo para pensar, só se preocupando, se preocupando, se preocupando. Deixa de lado ali aquele momento e curte mais o momento presente, né? Uma vez eu estava lendo uma frase que eu falei, poxa, isso é tão verdade, né? Se você só tivesse mais 2 horas de vida, né? O que seria fundamental nas últimas 2 horas? Na hora que eu li aquilo, me deu um choque. Depois eu pensei, eu falei, nossa, faria tanto sentido, porque tanta coisa que eu fico preocupada o dia inteiro não seria mais importante? E eu olharia efetivamente para aquilo que está mais próximo, para aquilo que é mais importante, né? Então, pensar no futuro é importante, sim, já falamos disso em outras lives, mas tão importante quanto viver o presente, sentir o presente, se conectar com você, sendo você, se permitir aí ter uma vida com direito à felicidade, curtindo, se divertindo, celebrando cada conquista. Foi tanta coisa boa, né, que a gente falou aqui, a gente vai tentar relembrar, mas assim, espero que a gente tenha te ajudado aí nessa noite a olhar para esse lado, né? É tão importante, como a Fabi falou, para essa condição aí de sobrevivência, de ter leveza no dia a dia e não de se obrigar de forma diferente. Espero que a gente te inspire aí a começar a repensar um pouquinho do seu dia a dia, da sua rotina, porque também não precisa ser uma grande mudança. Um passo já te traz resultados. Cada passo que você dá nessa jornada já vai te construindo. Talvez seja mais fácil aqui para a gente que está falando, depois de já ter vivido a experiência, 5, 10 anos depois, mas para chegar nos 20 anos depois, a gente teve um dia depois do que aconteceu, 2 dias depois do que aconteceu, e foi assim que a gente foi evoluindo. Na jornada passo a passo, um pouquinho de cada vez, implementando, ouvindo, buscando, conhecendo, indo atrás, procurando profissionais que pudessem ajudar, procurando cursos que pudessem ajudar, procurando informação para conhecer caminhos diferentes. E é isso que eu desejo aqui para você, que você continue buscando esses caminhos cada vez mais para continuar evoluindo e desfrutando aí do melhor que a vida tem para você. Fabi, quero te agradecer por esse bate-papo. Foi uma delícia falar desse tema com você. Muito Também obrigada pelo adorei. convite. Fique à vontade aí para se despedir, fazer suas considerações finais. Bom, eu quero te agradecer também, né, assim, por ter me convidado, e eu achei super gostoso, assim, esse bate-papo aqui, também não vi a hora passar. Adorei o tema, assim, a forma como você colocou, muito direta, até falei no meu story, eu falei, ó, ela foi direto ao ponto. Ela foi ali, lá cutucou com a agulha, né? Então, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente, né? O chefe Igor está dizendo sensacional, que bom. Outras pessoas botando ali gratidão, porque passou
Gente, quem quiser vir me acompanhar no Instagram, o meu perfil é fabiana.saab, S-A-A-B. No YouTube, eu sou assim, eu comecei no YouTube, então o Instagram para mim é uma coisa do ano passado para cá. Eu estou no YouTube desde 2013, tenho mais de 350 vídeos. Se você quiser acessar meu canal, Fabiana Saab, meu canal no YouTube. Então, você botou Fabiana Saab, você vai me achar lá, não tem como você não me achar. Eu tenho 350 vídeos. Quem tiver interesse nessa técnica EFT, só de EFT eu devo ter uns 50 vídeos, EFT para todo tipo de coisa. E é isso, o convite está feito. Foi um prazer, adorei. Convide mais vezes, que eu venho aqui falar sobre esses temas instigantes. E uma hora você vai lá também no meu perfil, a gente vai bater um papo lá. Vou sim, Falar sobre liderança, sobre essas coisas todas que a gente gosta de falar. legal. Tem gente Amei. comentando aqui, ó, parabéns, vocês são ótimas, perguntando quando vai ser a próxima. Com certeza a Que gente se legal. encontra assim para continuar esse bate-papo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Compartilhe aí, marca as amigas que conhecem para conhecer o meu perfil também. Me ajuda a espalhar essa mensagem, porque eu quero alcançar em muitas mulheres para que elas sejam, sim, divas produtivas no dia a dia, para que alcance e realize os seus sonhos, os seus objetivos, mas de uma forma com muita leveza. Semana que vem tem mais convidados especiais também, então fica ligado que esse mês a gente está fazendo aqui uma série de temas diferenciados para contribuir aí no desenvolvimento de todas vocês. Até semana que vem, bom descanso aí para todos nós. Fabi, sinta-se abraçada e leva todo o meu carinho. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada mais uma vez.